Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto, nós iremos para a nossa aula de gramática, tá bom? Nós iremos para a página 209, iremos estudar verbo, tempos, modos. Diz assim, leia. Na aula de língua portuguesa, a professora diz: Carlinhos, conjugue o presente do indicativo do verbo viajar. O aluno começa: eu viajo, tu viajas, ele viaja. A professora pede: está muito devagar, vá mais depressa. E o Carlinhos, apressado: nós voamos, vós voais, eles voam. Gente, aqui é para ser uma piada, tá bom? Diz assim na letra A. Na piada, as palavras destacadas, gente, são usadas para nomear os seres. Pessoal, lembrem das classes gramaticais. O que é usado para nomear os seres? É um substantivo, não é verdade? Então, aqui não é a piada. Na piada, as palavras aqui não é, gente, substantivo, as palavras destacadas, tá bom? Dão característica aos seres. O que é que dá característica aos seres? É o adjetivo, não é verdade? Então, aqui não dá característica aos seres. Acompanha ou substitui o substantivo? O que acompanha ou substitui o substantivo? Pronome, não é verdade? Aqui é um pronome? Não. Aqui, gente, ele é um verbo e ele indica indicam a ação de viajar, de voar, não é verdade? Então, pessoal, aprendam as classes gramaticais. Quando vocês veem o conceito a que se refere, vocês sabem dizer o que é um adjetivo, o que é um substantivo, o que é um pronome, o que são artigos, para vocês, gente, não ficarem sem saber o que são essas classes gramaticais. O que é o verbo? É a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, não é verdade? Então, gente, aprendam, certo? B. Escreva as palavras que vêm antes dela. Aí nós temos aqui, gente, ó, eu, nós, tu, vós, eles, elas. Essas palavras destacadas no texto são substantivo, pessoal? Não são substantivos. São adjetivos? Não são adjetivos. São pronomes? Não são pronomes. São o que, pessoal? Já falei para vocês. São verbos. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Nesse fique de olho diz assim: verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo pode ser conjugado, precedido dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E sabemos, pessoal, que eu, tu e ele está na primeira pessoa do singular. Nós, vós, eles ou elas, eles estão na primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, ela, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles, elas, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Certo, pessoal? Página seguinte, nós temos a continuação. Releia. Eu viajo, tu viajas, ele viaja. Pronomes pessoais: eu, tu, ele. Primeira pessoa, viu? Primeira, segunda e terceira pessoa. Verbo: viajo, viajas e viaja. Nós voamos, vós voais, eles voam. Nós temos que identificar os pronomes pessoais, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, e identificamos também os verbos, certo? Esses verbos indicam ações que já aconteceram, ainda vão acontecer ou estão acontecendo. Estão acontecendo, né, pessoal? Veja, ontem, antes, hoje, agora, amanhã e depois. Ele viajou para a praia, pretérito passado, hoje.
que no caso é agora. Ele viaja pelo Nordeste, é presente. Amanhã, depois, ele viajará nas férias, futuro, pretérito, pessoal. É uma ação que já aconteceu. Presente é uma ação que está acontecendo e futuro é uma ação que ainda vai acontecer. Pretérito, que é o passado, presente e futuro. Esses são os tempos do verbo, os que a gente está estudando aqui, tá? As palavras pretérito, passado, presente e futuro referem-se à ideia de lugar. É lugar, gente? Não é lugar. É intensidade? Maior que, menor que? Não é intensidade. É de tempo? É de tempo, tá bom, gente? Mais alto que intensidade, menor que intensidade. Então, a gente não está se referindo à intensidade e nem a lugar. Para indicar esses tempos, as terminações do verbo permaneceram as mesmas? Vocês lembram que também o verbo tem que concordar com o substantivo, tem que concordar com o artigo, tem que concordar com o adjetivo. Você não pode colocar um de uma forma e o outro não modificar, certo? Só se acaso der certo na concordância, mas geralmente o verbo tem que concordar com o substantivo. Certo? O verbo não pode estar no plural e o substantivo no singular não, certo? Verbo é a palavra que pode ser conjugado nos tempos pretérito, que é passado, uma ação que já foi, presente, uma ação que está acontecendo e futuro, uma ação que vai acontecer, certo, pessoal? Na página seguinte, questão seguinte, na página 211, diz assim: os tempos verbais são 3, presente, pretérito e futuro. Temos aqui, pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Futuro do presente e futuro do pretérito. Aí aqui do lado, nesse fique de olho, diz assim, as terminações do verbo variam para indicar mudança de tempo da ação verbal. As terminações do verbo variam para indicar mudança de tempo da ação verbal. Nós voamos, vós voais, eles voam. Em voamos, voais e voam, o verbo voar indica uma ação de modo certo e preciso? Sim, né? Uma ação de modo duvidoso, incerto e provável? Não. Uma ordem ou um pedido? Não. Então, é uma ação de modo certo e preciso. Além de variar em pessoa, número e tempo, o verbo varia também em modo. Aí, nós temos aqui, modo do indicativo, nessa primeira imagem. Os alunos viajam de ônibus. Indica a ação de modo certo e preciso. Os alunos viajam de ônibus. Ação de modo certo e preciso. Modo subjuntivo. Se eles viajassem de trem, talvez. Indica a ação de modo duvidoso. Uma palavrinha talvez aí. Incerto e provável. A palavrinha talvez, ele indica uma ação de modo duvidoso, incerto, provável, certo? A palavrinha. Modo hiperativo. O modo hiperativo diz assim, não viaje de carro. Hiperativo, pessoal, indica uma ordem, não viagem de carro. Aí tem aqui, verbo. É a palavra que pode ser conjugada em diferentes tempos e modos. Aqui nós já vimos vários conceitos de verbo. É a palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. É a palavra que pode ser conjugada nos tempos pretérito, passado, presente e futuro. É a palavra que pode ser conjugada em diferentes tempos e modos. Então, gente, aprendam o que é verbo, certo? E temos a nossa atividade. Na quarta questão, diz assim: os alunos vão viajar. É infinitivo, terminação AR, né? Aqui.
Os alunos estão viajando, terminação NDO, é o gerúndio. Os alunos tinham viajado, terminação ado, particípio. Formas nominais, nós temos aqui, ó, o infinitivo. Palavras, no caso os verbos eles vão terminar em ar, AR, ER e R. Infinitivo, gerúndio, NDO, que podemos ter correndo, viajando e dividindo. E particípio, ado, ido, que nós temos viajado, corrido e dividido. Então, infinitivo, AR, ER e R. Gerúndio, NDO, palavras, verbos terminados com essas terminações. E particípio é ado, ido, certo, gente? Bons estudos e até a próxima!